Boa noite. Quero dar boas-vindas a vocês que estão nos acompanhando. E quero informar que, a partir de agora, coloco no ar o site www.tvsaudade.com.br, que é um site que resgata a memória de grandes artistas que fizeram a linguagem da nossa televisão, que é uma das melhores televisões do mundo. Eu convidei para a live de abertura dois grandes atores, a dona Léa Garcia e o Eduardo Silva. Boa noite, dona Léa. Boa noite, Boa Eduardo. noite. Como vai? Agradeço muito a presença de vocês. Eu e também. A gente vai falar. E a ideia é falar sobre o negro na dramaturgia. E eu queria começar perguntando para a senhora, dona Léa, como é que foi? Lá, a senhora começou nos anos 50, no começo dos anos 50, né? Sim, eu comecei nos anos 50. Você quer saber como eu ingressei na vida artística? Incomum. Isso, eu queria saber como foi para uma jovem negra, naquela época que não era muito comum artistas negros, como é que foi o ingresso da senhora na carreira artística? Bom, eu não pensei em fazer teatro na minha vida. Eu estava terminando o clássico, eu tinha terminado o clássico e ia fazer literatura. Eu queria ser escritora. Meu sonho era ser escritora. Então, eu encontrei Abdias uma noite, uma tarde, que eu ia levar a minha avó paterna ao cinema, e a Abdias me falou de teatro. Eu fiquei um pouco assustada, eu era muito jovem, eu tinha 16 anos, né? E isso me deixou bastante assustada, mas eu dei meu telefone a ele. Nós fizemos um contato, ele me fez um contato posteriormente, e foi assim, através desse encontro que eu mantive com a Abdias, que eu ingressei no Teatro Experimental do Negro. Mas entre esse encontro e o ingresso, muitas coisas aconteceram, né? Porque a minha família ficou revoltada, e eu fugi de casa com a Abdias, os jornais do Rio anunciaram, noticiaram uma série de coisas bem desagradáveis para o Abdias, e, e, e aí então, mas nós resistimos, né? E eu entrei assim, mas eu não queria ser atriz, eu queria dar continuidade ao meu ideal. Abdias foi que insistiu, ele me colocava à frente ao espelho e dizia que eu tinha uma máscara excelente para teatro, e acabou me convencendo. Ele me convenceu porque eu estreiei em Rapsódia Negra, e depois que eu pisei os palcos, eu pisei as tábuas, eu não consegui mais sair, né? Fiquei completamente tomada pela arte cênica. Mostra que ele tinha razão. É importante a gente informar para quem não sabe, que ele estava falando de Abdias do Nascimento, que foi o autor, ativista da causa negra, e que a senhora acabou se casando mais tarde, né? Como? Ficou Estou todo. informando para quem não sabe, estou dizendo para quem não sabe, que a senhora fala de Abdias, estou informando que é Abdias do Nascimento, o ator, autor e ativista da causa negra, né? Sim, para mim o Abdias do Nascimento, ele é o ícone. É o ícone desta causa, desta questão. Porque tudo que se comenta agora, tudo que se fala agora em termos, digamos, de genocídio e de várias outras problemas que nos atingem, que atingem a questão racial, todas essas informações partiram realmente de Abdias do Nascimento. Ele, além de deputado, além de senador, ele foi autor, ator, né? Ele foi jornalista, né? E uma pessoa realmente voltada para essa questão de uma forma muito apaixonada. Mas e a coisa do racismo? A senhora enfrentou preconceito quando começou a carreira? Me ouviu? Ouvi. E a senhora enfrentou algum tipo de preconceito? Porque naquela época era bem mais comum, né? Havia poucos atores negros, não é verdade?
Olha, o preconceito, meu querido, a gente enfrenta no dia a dia, a gente enfrenta o preconceito na nossa rotina de vida. Bastou nascer negro nesse país, ou nas Américas, na diáspora, né? Que todos nós, negros, enfrentamos o preconceito. E na carreira é lógico que esse preconceito, essa grande chaga se reproduz da sociedade, se reproduz para as empresas televisivas, teatrais, para todo esse envolvimento dentro da cultura, né? Na cultura, do negro dentro da cultura. É verdade. Eduardinho, você Oi. chegou alguns anos depois, né? Você já percebeu de cara essa dificuldade do ator negro para conquistar seu espaço? Então, na verdade, eu peguei já uma parte da trincheira aberta, né? Na verdade, a trincheira veio sendo aberta pela Dona Ruth de Souza, pela Dona Léa, depois pela Zezé Mota, né? Que eu também tive o prazer de trabalhar. E aí quando eu cheguei, né, para trabalhar, eu fui sobrinho da Neuza Borges, trabalhei com a Neuza Borges várias vezes. Mas, de qualquer forma, eu tenho uma palestra que eu falo assim, dos anos 80, né? Eu comecei no final dos anos 70. Nos anos 80, nos anos 90, até começo dos anos 2000, sempre os personagens que eu fazia era assim, era escravo, era bandido, trombadinha, filho de empregada, sobrinho de empregada, era muito complicado. É muito complicado. Tanto que quando chegou em 94, que foi o ano que a gente fez o Castelo Rá-Tim-Bum, a cultura com o politicamente correto, quase que eu acabo não pegando essa personagem, que foi o que mais me projetou, né, de todos os trabalhos que eu fiz. Até parece que eu sempre comento, né, que antes do Castelo parece que a gente não fez nada e depois do Castelo a gente não fez nada também, né? Mas, na verdade, que o pessoal da cultura não queria que o Bongo fosse um serviçal, justamente por ser uma emissora preocupada com o politicamente correto. E tinham 3 negros, né, no Castelo. Tinha o personagem da Cíntia, do Belo, que ninguém sabia que ele era negro, porque estava tudo maquiado, e o Bongo. Então, para o Bongo não ser serviçal, queriam fazer o Bongo ser filho do dono da pizzaria. Mas aí, então, o negro não tem pizzaria. Então, quase que eu não pego a personagem. Uns anos antes, quase que não queriam bancar a relação interracial em uma novela que eu fiz na Manchete entre a minha personagem e uma menina branca. Hoje tem várias novelas, né, que tem relacionamento interracial, mas numa novela que eu fiz de 91 na Manchete, não queriam bancar a relação interracial, queriam matar a menina. Queriam matar a menina na primeira noite que a gente fosse transar. Eu peguei e falei assim, pelo amor de Deus, mas vai morrer depois da transa por quê? Ou foi muito boa, ou foi muito ruim essa transa, né? Então vai morrer por quê? E aí depois arrumaram uma doença fulminante para mim. O Brasil inteiro escreveu carta pedindo para a gente ficar junto e nós acabamos casando numa novela. Se você casa em novela é porque o personagem cresceu, né? Teve um dia o casamento meu com a menina, do Niltinho com a Lina, e no último capítulo o casamento da Ana Raio com o Zé Trovão. Então, assim, sempre é uma batalha muito grande, né? E a gente tem que tomar cuidado com como que a gente pede as coisas, porque se você fica dizendo não, você acaba não trabalhando, né? Você acaba não trabalhando. E agora, nos últimos 15 anos que a coisa começou a dar uma melhorada. Mas, mesmo assim, ainda estamos em passo de tartaruga, né? É isso que eu ia conversar com a dona Leia. Melhorou, mas não se pode dizer que é uma melhora substancial. Ainda é muita dificuldade. Olha, Edu, você falou que isso aconteceu em 1994, que você acha que houve uma mudança com relação ao negro dentro da televisão brasileira? Não, eu já falei que foi... Nós sempre estivemos expostos a esses personagens estereotipados, né? Por que nós sempre estivemos expostos a esses personagens estereotipados? Porque não somos nós que escrevemos as nossas histórias nessas empresas. Os textos não são nossos, os diretores não são nossos, os produtores não são nossos, os montadores, os donos das empresas também não nos representam. Então, a partir daí, nós ficamos nessa
Travou. Está ouvindo ela, Eduardinho? De estarmos em papéis considerados. Oi, está ouvindo? Agora sim. Agora sim. Sim? Agora sim. Agora sim. Pode continuar falando. Está ótimo. Uma empregada doméstica na vida real, eu não posso considerar um trabalho subalterno. É um trabalho como outro qualquer, mas que a pessoa talvez não tenha a possibilidade de ter atingido para atingir para estar incluída em trabalhos que lhe deem uma melhor qualificação. Mas dentro da televisão, porque a visão que tem de nós, que tiveram e tem até hoje, é que nós não somos capazes de exercer as nossas possibilidades. Nós temos grandes atores negros que sofrem e continuam sofrendo esse tipo de personagem estereotipado, né? Mas acontece que, antes de 1994, nós tivemos Passos dos Ventos, na TV Globo, que o Jorge Coutinho tinha uma namorada branca. Nós tivemos a novela que eu fiz, foi uma novela da Janete Claire, O Homem que Deve Morrer, que eu tive um namorado branco, isso muito antes de 1994. É porque naquela época também o polo da cultura estava muito voltado para o Rio de Janeiro. E talvez tenha chegado um pouquinho mais tarde em São Paulo. Agora está mudando, o polo está ficando em São Paulo, da moda, de tudo, né? Mas as coisas aconteceram antes, sim. Mas nunca da forma que nós pretendemos. Houve um caso... Nunca da forma idealizada por nós, onde nós seremos sujeitos e realizadores. Não é? Então, houve um caso sintomático na televisão, que foi quando, se não me engano, A Cabana do Pai Tomás, que o protagonista era um personagem negro, e foi feito pelo Sérgio Cardoso. Em que pese o talento do Sérgio Cardoso, mas ele... Sérgio Cardoso. Foi o Sérgio Cardoso, exatamente. Eles pintaram a pele dele de preto para ele poder fazer o personagem. É sintomático isso, né? Que havia vários atores excelentes que poderiam fazer o papel, não? Você vê como é um absurdo, porque no cinema já tinha aparecido atores negros com possibilidades, né, artísticas, com grande talento artístico. O próprio Milton Gonçalves já estava aí, né? Entendeu? Sim. E tinha Jorge Coutinho, nós tínhamos Henricão, tínhamos vários outros atores negros com possibilidades. Eu não sei o que está acontecendo. E aí, outro caso muito sintomático, a senhora consegue nos ouvir? Está ouvindo? Agora estou. Mas, então, o que acontece é a não credibilidade nas nossas possibilidades. E isso está começando a se modificar. É isso que eu quero saber. Você sente isso também, Eduardinho? Você concorda, Edu, que está começando a modificar? Eu acho sim, acho que a senhora está certa mesmo. Na verdade, os casos de relacionamento interracial que aconteciam, né, na verdade, eram nas novelas que não eram daqui de São Paulo. Tem uma melhora, mas são a passos lentos, né? É aquela história. Mas, hoje sim, qualquer, mas ainda qualquer, não atende. Não atende. Ainda hoje, não atende. Essa melhora. É o que eu sempre comento, Edu, assim. Na verdade, assim, não atende ao nosso ideal. Não atende ao nosso ideal, porque na verdade é assim, né? Hoje qualquer novela tem meia dúzia de negros, né? Mas se nós somos de 52% a 54% da população, o ideal seria que num elenco de 40 personagens tivessem 20 negros, não é? Então, assim, tá melhor.
né? Tá melhor. Mas, assim, é um processo muito de saca-rolha, né? É um processo muito de saca-rolha. E, ao mesmo tempo, você tem que pegar os trabalhos, perguntar para os diretores por que eles te chamaram, tentar convencê-los para, na próxima vez, eles te chamarem para um personagem que não seja preconceituoso, porque senão você acaba fechando porta. É uma loucura. Se você reivindicar um direito que é seu, você acaba parecendo que você é chato. Que na verdade não é isso, né? Na verdade é isso, é uma coisa que é de direito, como a dona Léa acabou de falar, e não nos dão a possibilidade de estar mostrando as nossas... Agora tem vários trabalhos que nos chamam para sermos protagonistas, né? Mas até então, a dona Léa falou muito bem, ela definiu muito bem, assim, o problema não é mostrar a negra como a doméstica, o problema é só mostrar a negra como a doméstica, né? Na verdade, o problema não é mostrar o negro como serviçal, como office boy, como trombadinha. O problema é só mostrar como trombadinha. O problema é só mostrar como office boy, porque aí você rotula, né? Então, eu concordo com tudo que a dona Léa falou. Então, Edu, mas você falou que está melhorando, mas outro dia mesmo houve uma novela que passava na Bahia e só tinha, que é em Salvador, que é população absolutamente negra. Isso é absurdo, né? Absurdo. Era Fabrício, se não me engano, né? Fabrício Oliveira. Tinham 6, 7 personagens negros na novela, mas é um absurdo. Salvador, que é mais de 90% da população negra, a gente continua num... E uma coisa que acontecia, né, nos anos 80 e nos anos 90, quando fizeram Tenda dos Milagres no Nordeste, tinham pouquíssimos negros no elenco, quando fizeram a Tieta, quando fizeram várias novelas que passavam no Nordeste, não tinha muitos personagens negros, e agora, há poucos anos, acontece a mesma coisa, né? É passo de tartaruga mesmo. Agora. Eu acho que isso se repete. Agora, nós jamais iremos conseguir que nos concedam, que isso nos seja concedido, né? Nós já vamos... estão me ouvindo? Sim, então. Nós temos que conquistar esses espaços que vão nos conceder essa possibilidade. Nós temos que ter autores negros que tenham o nosso olhar, que tenham a nossa vivência, que tenham uma experiência de vida igual à nossa, que saibam história. Uma história contada por nós e não por quem não nos representa. Então, essa é a realidade. Né? Nós não vamos jamais pedir que eles façam alguma coisa por nós. Eles não vão fazer. Você acha que alguém que está no poder vai ceder o poder para o outro? Nós temos que conquistar esses espaços. É verdade. E é um grande número de atores negros, mas poucos conseguem algumas visibilidades, né? Agora, nós agradecemos que em cinema nós já temos autores, nós temos diretores negros, como o Joelzito Araújo, a Vivi Ferreira, Sabrina Fidalgo, a Yasmin, e uma outra série de diretores negros em todos os estados do Brasil, né? E eu estou achando o cinema muito mais promissor, o audiovisual, o cinema está muito mais interessante que a televisão e o teatro. É verdade. Aliás, eu queria dizer, Américo, que eu tive o prazer de trabalhar, de conviver algumas semanas com a dona Léa, num filme que nós acabamos de fazer agora do Joelzito Araújo, que se passa aqui em São Paulo, no Bexiga. É o filme quem está no filme, os protagonistas é o Ailton Graça, o Wilson Rabelo e a Jéssica Barbosa. E a dona Léa está no elenco, a Elisa Lucinda, eu faço um padre da Quirupita, e aí eu pude estar mais próximo da dona Léa, porque o meu primeiro longa, que foi o Quilombo, do Cacá Diegues, eu não tinha tido a possibilidade de encontrar com vários atores e atrizes que eu sempre adorei, como o Grande Otelo, como o Milton Gonçalves, como a dona Léa. Eu não tive contato nas filmagens com eles no filme do Cacá Diegues, que foi para Cannes e tal. Eu encontrava mais com o Tony Tornado e com a Zezé Mota. Mas eu tive o prazer de trabalhar com a dona Léa nesse filme. Mas isso que né? Nós não contracenamos. Nós estávamos no mesmo filme.
E nós não contracenamos. Eu só tive uma cena nesse filme. Né? Eu só tive uma cena com o Milton Gonçalves. Participação especial, participação mais que especial. A senhora agora, no pai da Rita, nós tivemos uma oportunidade de ter algumas cenas juntos. Né? Pois é. E eu queria aproveitar isso que a dona Léa falou também. Por que no audiovisual em cinema nós estamos tendo mais possibilidades do que na televisão? No teatro a gente acho que está bem mais adiantado do que a televisão e o cinema, no teatro. Mas no cinema por quê? Porque tem o espaço para os diretores, os autores, os roteiristas, os produtores negros, mas os brancos também dão espaço para a gente no cinema, entende? Tem uma diretora nova que chama Cecília Engels, que sempre ela dá protagonismo negro para a gente. Ela é branca. O Cacá Diegues sempre deu protagonismo para os negros. Quando ele fez Chica da Silva, quando ele fez Quilombo, quando ele fez Ganga Zumba, quando ele fez Orfeu da Conceição. Então, assim, se você tem um diretor branco, o Cacá Diegues sempre deu espaço para nós negros sermos protagonistas. Então, é óbvio que nós temos que ter espaço também para diretores e para autores e para produtores, mas os brancos que nos dão essa possibilidade também é maravilhoso. Isso no cinema acontece direto, né? No cinema acontece direto, e na televisão acaba não acontecendo, né? Eu só não gosto quando você diz que quando os brancos nos dão a possibilidade. Eles dão a possibilidade para os atores que têm possibilidade de representar. Eles não estão nos fazendo favor. Eles estão reconhecendo a nossa qualidade enquanto atores. É importante ressaltar isso. Eu sou mais dura, você é muito gentil. Mas eu sou mais dura. Eu não vou perder mais nada, entendendo, Edu? Eu não vou perder mais nada. Então, o que acontece? Eles estão reconhecendo a sua possibilidade dentro da arte cênica, estão reconhecendo a possibilidade de todos os outros atores que são convidados para atuarem nos trabalhos deles. Então, eles não estão concedendo nada, estão reconhecendo as nossas possibilidades e qualidades enquanto atores. É verdade, está certo. A televisão, uma das funções da televisão, na minha visão, é colocar o dedo na ferida. Ela aborda pouco essa coisa. Poucas novelas falam sobre o racismo estrutural que acontece. Vocês concordam com isso? Que a televisão devia explorar um pouco mais, conscientizar um pouco mais? Ou ela faz o papel dela? Olha, eu acho que a televisão ela não tem essa visão de nos conceder, de falar da questão racial. Se não fala em outras expressões artísticas, por que vai falar tanto na televisão? Não fala, eles reproduzem a sociedade brasileira. É uma reprodução da sociedade brasileira, do pensar da sociedade brasileira, da desigualdade, da intolerância da sociedade brasileira. Então, ela não pode fazer. Nós é que conduzimos esse discurso. Esse discurso é nosso, essa fala é nossa. Nós é que estamos aqui resistindo, né, atuando, e, quando possível, deixarmos passar alguma cena, um olhar, um gesto que fale um pouco da gente. Não é? O Eduardinho, que tem a nossa verdade. Você acha que o ator mais jovem, o ator negro mais jovem, ele tem essa consciência também? Eu acho que sim. Eu acho que essa moçada nova que está vindo tem uma consciência bem... na verdade, eu acho assim, pegou um caminho aberto, né? Tem muito caminho para abrir ainda, mas eu peguei o caminho já aberto e abri caminho para essa moçada que tem aí 30 anos, né? Moçada de 25, 30 anos. Essa moçada de 25, 30 anos vai continuar abrindo trincheira para a moçada mais nova que está chegando. Mas eu acho que eles têm uma consciência interessante. Sim. Em relação à televisão, Américo, é assim, né? A TV, ela poderia conscientizar, mas ela não conscientiza em nenhum nível.
não só no nível de racismo, né? A TV não conscientiza no nível de machismo, a TV não conscientiza no nível de homoafetividade, a TV não conscientiza em nível nenhum. Quando teve a cena de beijo da dona Fernanda Montenegro com a dona Natália Timber, foi uma coisa absurda. Que país que nós estamos, né? Que país que nós estamos. Então, na verdade, assim, em relação à homoafetividade, em relação a racismo, em relação a machismo, a TV não tem o papel de estar conscientizando em relação a nada. Ela não tem, a TV não é igual ao teatro, né? Ela não tem como base realmente a cultura, porque qual é a voz da cultura? O que a cultura traz para a gente? Ela nos traz o quê? Conhecimento, mudanças, não é? Resistências. A cultura tem essa missão de trazer isso para a gente. A TV traz em parte. Ela traz em parte, eu não estou negando totalmente, mas muito dentro dos moldes do que a sociedade pensa, de como a sociedade reage. Né? É isso que eu ia perguntar. As séries que são produzidas são muito legais, eu acho que as séries são muito boas. As novelas dos horários normais, não acho que nem sei tanto assim, as novelas das 18, 19, 20, 21 horas. Mas as séries são bem legais, são bem diferentes, têm um tratamento bem diferente, desde a velocidade que é feita, né? Porque novela a gente tem que gravar 20, 30 cenas por dia, é uma máquina de moer carne, né? A série é num ritmo mais lento e tal. Né? É uma coisa, o cuidado, né? com a gravação, com a edição, e os temas abordados na série são temas muito mais impactantes, né, do que nas novelas, né? Mas é isso, o lado de conscientização, o lado cultural mesmo acaba ficando mais para o cinema e para o teatro, mesmo como a dona Léa falou. Como vocês porque as séries, não é, Eduardo? Edu, as séries são mais curtas. Elas, então, dão possibilidade de um tratamento melhor, de um maior cuidado, não é? É verdade. Eu acho que é por aí, né? Tem menos capítulos, elas são mais compactadas, né? Então, elas dão a possibilidade de um tratamento melhor. Maior dá para ter um cuidado maior, né? Uma novela você tem que colocar no ar 6 capítulos por semana, né? Uma série você coloca um episódio por semana no ar, né? O ritmo é totalmente outro. É outro. Com mais cuidado, é feito com mais cuidado, né? Agora, voltando a essa temática do ator negro em TV, eu lembro que quando o Milton Gonçalves fez um psicólogo, se não me engano, em Pecado Capital, houve uma certa rejeição da sociedade naquela época, que está falando dos anos 70. E, ao mesmo tempo, um outro pessoal defendendo. Essas coisas ainda acontecem? Você lembra desse caso? Sim, lógico. Porque a sociedade brasileira não é composta só de pessoas tolerantes? Pelo contrário. Cada vez mais intolerante. E houve um caso também de uma novela que a Zezé Mota teve que fazer um transplante, e ela era doadora para o Hugo Carvana, se não me engano, a novela Corpo a Corpo, que também tratou muito o preconceito, porque o Carvana não aceitou a doação dela pelo fato dela ser uma negra. Eu acho que a televisão precisava usar mais isso, fazer mais, combater mais essa coisa. Ela fica muito ao largo, né? Muito. Eu não sei. Nessa novela. Olha, alô, Santinho, eu vou aqui abrir a porta, tá? E já venho. Vai entrevistando o Eduardo aí. Olha, Eduardo, nessa novela. Um pouco antes dessa novela que eu falei que eu tive problema de relacionamento interracial da minha personagem com a personagem da menina, teve essa novela da Zé Mota com o Marcos Paulo, que era um relacionamento interracial também. Ela foi uma arquiteta.
ela fazia uma arquiteta, e o Gu Carvana fazia o que não queria, demonstrava o racismo, tal, mas no final teve final feliz. Por quê? Porque ele teve problema de transplante, e a única pessoa possível doadora era compatível, era a personagem da Zé Mota, e acabou tendo um final feliz, né? Então, na verdade, foi um problema sério que teve de relacionamento interracial, que a família não aceitava, tal. Teve isso mesmo, que foi um pouco antes, na mesma época que eu tive esse problema na novela da Manchete, que eu estava falando. Certo. E teve uma novela também que havia uma família negra, Antônio Pitanga. Com a Zezé, o Pitanga também, né? Também, né? Que tratou também, nesse caso, uma família negra de classe média alta, que tinha os problemas comuns, como todo mundo tem. Mas falta isso, Eduardo. Eu acho que falta. É o que você falou, ainda está muito lenta essa transformação. Porque eu queria saber, a pergunta que eu ia fazer é se, de alguma maneira, a teledramaturgia, principalmente, ela ajudou a quebrar barreiras, a quebrar preconceito. Então, eu acho que assim, por exemplo, quando o rádio apareceu, ele tinha a função jornalística, a função de entretenimento, a função de conscientização. O rádio. Quando a televisão apareceu, ela ficou mais com a função de jornalismo e de entretenimento, e menos com a função de conscientização, né? Então, eu acho que isso é um problema grave, na verdade. Porque, assim, cinema, você tem entretenimento, conscientização, filme de arte e tal. Teatro, você tem só entretenimento, tem conscientização, tem peça de arte, tem peça alternativa, tem infantil, tem tudo. Na televisão, acaba sendo mais complicado, que é o meio que tem maior penetração, né? Que tem um meio que tem maior alcance. Então, assim, eu acho que fazer muito esse papel. E tem a TV Cultura só, né? Que dá um pouco de fôlego, né? Nesse sentido. É bem complicado. Ela fez trabalhos, ela faz trabalhos, ela convida, mas mesmo assim é muito pouco, né? Porque ela também produz pouco, né? É governamental, não tem verba, é a que acaba tendo menos audiência, né, infelizmente. E a cultura, ela tem um grande mérito, porque a cultura ela trata a criança sem ser de uma forma débil mental, como grande parte das emissoras trata a criança como débil mental. A cultura, é a única emissora que tem programas infantis para cada faixa etária diferente. Então você tinha para crianças mais jovens, para crianças mais jovens você tinha o Gloob Gloob, você tinha o Bambalalão para crianças maiores, para crianças maiores você tinha o X-Tudo, você tinha o Rá-Tim-Bum, você tinha o Castelo Rá-Tim-Bum, você tinha programas para várias faixas, né? De infantis. Isso é uma coisa que as emissoras não têm, né? Na verdade, as emissoras elas pasteurizam. E tem muitos filmes de arte, muitos programas de auditório que são interessantes, mas são os que acabam tendo menos audiência, né? Infelizmente, assim. O reflexo da nossa sociedade também, né? A nossa sociedade, ela é assim, né? Ela, na verdade, ela dá pouca oportunidade, enfim. Agora a dona Léa, de certa maneira, ela deu, quer dizer, deu sorte, não. Ela fez alguns papéis muito marcantes no cinema, no teatro e na televisão. A Rosa de Escravizaura é ainda o seu cartão de visitas? A senhora é muito lembrada pela Rosa ainda? Sim, até hoje. Sempre que menciono o meu trabalho, o que vem à frente é o personagem Rosa, né? Porque geralmente a população vê mais televisão, né? Então a abordagem geralmente é feita mais em cima da televisão. E esse personagem Rosa, realmente, ele é o meu cartão de visitas. É o meu cartão de visitas e na época, quando eu estive em Cuba, eu fui a Cuba a convite de Fidel, junto com vários
atores do elenco, eu tive uma palestra lá em que eu mencionei a Rosa como sendo, se a Rosa fosse uma pessoa, um personagem que fosse escrito na atualidade, dentro, né, da realidade da mulher negra dentro do país, ela seria uma ativista. Ela seria uma mulher que estaria trabalhando, né, dentro das políticas afirmativas, ela estaria realmente sendo uma voz dentro da questão racial. Mas como foi feito, a novela foi escrita por um autor, né, que não tinha a nossa visão, não sabia nada sobre a questão racial, né? E com uma visão meio escravocrata, meio. Então, o que acontece? A Rosa, ela conquistava a, a possibilidade que ela tinha era através das suas consideradas maldades, não ir para o tronco, ter privilégios, né? Mas isso aconteceu até o momento em que ela foi desmascarada, mas ela morreu, ela não cedeu, ela sabia que ela ia morrer porque há uma troca nos copos, né? E o veneno veio para ela, mas ela tomou o veneno, mas não foi, ela morreu ali. Morreu ali, mas não foi para o tronco, não se submeteu a uma série de coisas. Tem uma cena no filme, na novela, muito interessante, que é a Neuza Borges, minha madre, a Neuza Borges, grande atriz, por sinal, a Neuza Borges faz um despacho. E esse despacho, na cena escrita, a Rosa, no texto original, a Rosa a Rosa vê o despacho da Neuza e sai correndo. O diretor da novela foi o Milton Gonçalves. Aí eu cheguei para o Milton e falei: ô Milton, você acha que isso, uma pessoa que está fazendo despacho e eu vou sair correndo? Não é possível, né? Isso não pode acontecer. Ela chega, chuta, aliás, quem está fazendo despacho sou eu. Ela chega, chuta o despacho da Rosa e sai numa boa. Então, isso não pode acontecer. Você chutaria um despacho hoje em dia? Ele disse: não, eu digo, nem eu. Imagina, então, naquela época. Jamais. Aí nós mudamos a cena. Nós não mudamos, não. Ele mudou a cena, né? Ele telefonou, entrou em contato com o autor e disse: olha, vou mudar a sua cena, porque não é possível, ninguém vai chutar um despacho, nem um negro vai chutar um despacho. Aí ele fez a cena. Enquanto a Rosa está fazendo despacho, e aí a personagem da Neuza, da Rita, vai dar o chute, a Rosa está de cabeça baixa, a Rosa ergue a cabeça, tomada pela pombagira, e solta uma gargalhada. E a Rita sai correndo. Aí sim, nós tivemos uma visão nossa de valorização das questões da religião de matriz africana. E essa novela é ainda a novela brasileira mais vista no exterior, né? Ela abriu portas. Como é que funcionou no mundo essa coisa da história da escravidão no Brasil? Como é que foi isso no mundo? Bom, isso no mundo eu não sei. Eu sei a repercussão que ela teve, principalmente em Cuba, porque eu estive lá com o elenco, e o país parava, a ilha parava. A ilha parava para assistir a novela. Teve até um momento em que um avião ia sair de uma cidade para outra e os passageiros e a própria tripulação ficou indignada porque ia perder a novela. Mas aí eles receberam uma ordem do Fidel para reter o voo,
veriam a novela no aeroporto, depois do voo partiria. É muito engraçado, né? Mas eu sei que em Cuba, lá na ilha, ela fez um sucesso enorme, no mundo também, mas eu não tive experiências assim, contato com outras pessoas. Eu sei de amigas minhas, né, que viram a novela e tudo, mas eu não sei. Eu sei que ela tem uma grande repercussão aí, principalmente acho que pelas Américas, aqui pela diáspora, por aí assim, né? Agora, Eduardinho, Foi mais fácil, é mais fácil entender. Não, uma coisa só que eu quero comentar A dentro questão. da Escravizaura, que foi essa novela com a Lucélia, né? Olha, agora, 2014, eu fiz um espetáculo que foi A Falecida, do Nelson Rodrigues, direção do Marco Antônio Braz, que é um diretor de teatro que sempre me chama para fazer personagens que, independente da personagem ser negro ou não, fiz um ano passado o personagem do Plínio Marcos, que ele dirigiu também. Sim. O Marco Braz é um dos diretores de teatro que sempre me chama para fazer espetáculo. E a gente fez em 2014 A Falecida com a Lucélia. E nós viajamos algumas capitais. Agora, faz 4, 5 anos. Era assim, a escravizaura. A gente pegou um teatro, sei lá em que cidade foi. Exaurinha, é Exaurinha. E até agora, a gente pegou uma cidade num teatro afastado, que a gente achou que não fosse ninguém. E aí as pessoas iam, lotava, agora, faz 4 anos, entendeu? Então teve um sucesso bem grande agora, mesmo. Ainda tem essa referência da escravidão. Ainda tem. E ela foi feito remake dela recentemente, mas mais de um foi feito, né? Mas a referência ainda é a primeira, né? A de 150 capítulos, 140, 150, 180, sei lá. Não me lembro mais quantos capítulos. A Record regravou, né? A Record regravou. Gravou com outro elenco. Agora, Eduardinho, a tua Dona Rosa é o Bongô, né? É o Bongo. Porque é o Bongo. Hein? O personagem dele, o quê? a Dona Rosa do Eduardinho, é o Bongô que ele fez no Café do Rá-Tim-Bum. Várias gerações, hoje adultos, te reconhecem como Bongô, né? Sim, com certeza. Com certeza. O pessoal rodando na rua... não estou ouvindo direito. Eu disse que está me ouvindo agora? Está me ouvindo agora? Então, mas fala do Bongô, Eduardinho. Na verdade, é uma referência, né? Uma referência muito grande essa coisa dessa personagem. Muito mal. Uma personagem de luz, uma personagem... Agora estou. Uma personagem muito importante na carreira, né? E, assim, uma coisa que me deixa muito emocionado é que, assim, geralmente o Castelo tem 26 anos. 26 anos. Então, quem assistiu o Castelo tinha entre 4 e 8 anos, né? Então, quem lembra muito do Castelo é quem tem entre 30 e 36, 34 anos. Hoje geralmente fala assim, sempre fez parte da minha infância, esse é um lugar comum que eu sempre escuto. Agora, o que me deixa muito emocionado é quando jovens negros vêm e falam assim, você era uma referência para mim na televisão. Assim, você era uma referência, porque no meio dos anos 90, tem uma personagem como a tua, para mim era muito importante, eu me mirava na tua personagem, isso me deixa muito emocionado. Sabe? Assim, quando eu vejo jovens de 25, 26, 30 e poucos anos falando de que essa personagem motivava, que via uma personagem no nível que o Bongo né, na televisão. Isso é muito importante para mim. Eu imagino que a Dona Leia, por ser uma referência também, deve ouvir muito isso, né? Dos atores negros que estão chegando agora, porque quando se fala Dona Ruth e Dona Leia, né? São as referências
que abriram muitas portas, né, dona Lélia? Ouviu? A senhora me ouviu? Dona Leia, por favor. Congelado, está congelada a imagem dela. Eu acredito que ela e a dona Ruth são referências para todo, para todo ator negro que veio depois, né, Eduardinho? Não, e na verdade é isso, né? O Dona Ruth foi a primeira a entrar pisar no Teatro Municipal, foi a primeira a ir com um filme para Cannes, sabe assim? A gente fala muito da Dona Ruth, da Dona Léa e outras tantas pessoas, né? Porque na verdade a nossa profissão é muito cruel, né? Américo, assim, você se manter nessa profissão é muito difícil. Tem muita gente boa que larga, tem muita gente boa que desiste, tem muita gente boa. Quem é ruim vai indo vai sendo eliminado mesmo, mas tem muita gente boa que não consegue continuar. Isso é uma tristeza. Se para qualquer ator se manter da profissão é difícil, para ator negro é mais difícil ainda, né? Então, na verdade, elas são uns baluartes mesmo, assim, entendeu? Baluartes são os alicerces mesmo. A minha internet está oscilando, viu? Eu estava falando com o Eduardinho e a senhora, que ele estava falando do fato de ser referência para muito jovem. Mas eu imagino que... Eu não estou ouvindo nada. Me ouve agora? Me ouve agora? Ela não está ouvindo. Então, e eu acho que ela, a dona Ruth Grande Otelo também teve esse papel, né? Eu não estou ouvindo. Hello? Eu não estou ouvindo. A imagem congelou. Será que chato esse problema aí de comunicação com ela, né? Voltou? Dona Léa voltou? Voltou? Ele acabou. Não estou ouvindo. Dona Léa? Então, Eduardinho, fala um pouco também então do Grande Otelo, a referência que ele é também. Que é importante. O Grande Otelo já morreu faz alguns anos. É importante. Não estou ouvindo. Desses atores que já não estão mais também, né? Não, e o Grande Otelo, na verdade, foi muito bom você ter citado o Grande Otelo, porque assim, ele, como vários atores negros, e como poucos atores tiveram a possibilidade e o brilhantismo de se destacar em todas as áreas de atuação. Tem atores que só se dão bem no teatro, tem atores que só fazem bem em televisão, tem atores que só fazem bem em cinema, tem atores que só pegaram a época do rádio. O Grande Otelo, ele passou por todas as expressões artísticas de rádio, de televisão, de cinema, de teatro, chanchada, drama, ele faz brilhantemente drama, comédia. Nossa, assim, o Grande Otelo é uma coisa que você vê os trabalhos do Grande Otelo, você fala, cada trabalho dele é uma aula, né? E como que o nosso país acaba não valorizando um talento desse tamanho, um tamanho do talento dele, na verdade, acabou como, né? Quando o Sérgio Manberti ligou para o Grande Otelo para falar, olha, eu tenho um prêmio para te dar, ele falou assim, eu tenho tanto prêmio, mas eu estou com as minhas contas para ser... Eu estou indo agora para a Europa para receber um prêmio. Quando ele chegou na Europa, ele morreu, né? Então, quer dizer, é uma pena ter ficado do jeito que ele... Vindo para cá, né? Ele morreu. Pois é. Aqui estava falando de grandes atores negros que foram esquecidos, que são esquecidos pelos mais jovens. Então eu estava citando, eu citei Grande Otelo e pedi para o Eduardo falar um pouco do Grande Otelo, do que ele representou. Mas antes do... Não, o problema... Eu acho que... Pode falar, dona Leia, estamos ouvindo. Dona Leia? Mas é legal você falar de novo que ela é uma referência para a gente, que foi a parte que ela não ouviu, que ela é uma referência para a gente. Eu quero que você fale. Eu estava dizendo que quando o Eduardinho falou que ele se emocionava quando jovens de 30 anos dizem para ele, jovens negros de 30 anos dizem para ele que ele era referência,
eu falei que a senhora deve sentir a mesma coisa, porque a senhora e a dona Ruth de Souza são referências para muitos atores, né? Sim, não só a Ruth, realmente eu fui uma grande atriz, né, minha amiga, e não só eu e Ruth, nós tivemos Jacira Silva, Jacira Sampaio, a Áurea Campos, tivemos atrizes de São Paulo, do Rio, de outros estados, maravilhosas, que não tiveram, talvez, eu não entendi, não deram também continuidade, ou faleceram, que não puderam dar continuidade a essa carreira, né? E então, como nós tivemos uma vida talvez mais longa, não estamos aí, a Ruth até o ano passado, resistente e tudo, então eu acredito que por isso essa referência seja assim, né, mais acentuada. Mas nós temos atrizes maravilhosas. A Neuza Borges é uma atriz excelente. A Thaís é uma excelente atriz. A Juliana Alves é uma excelente atriz. A Cheryl, tantos jovens como atrizes antigas. A Jacira Sampaio era maravilhosa. Cléia Simões, minha prima. Então, nós tivemos atrizes maravilhosas. Eu não entendo por que uma Zeni Pereira, que era uma atriz excelente, ela faz a cozinheira em Escravizaura, e era uma atriz excelente de teatro. E Procópio e Mariano. Então, nós tivemos uma infinidade de atores, né, maravilhosos. O Claudiano Filho, que era de teatro, foi embora para a Europa, jovem. O próprio... Mas muitos atores. Então, o que acontece? É que eles faleceram antes, ou foram embora, abandonaram o país, ou não tiveram essa persistência dentro, né, da carreira, né? Alguma coisa impediu, não sei o quê, né? Mas nós tivemos essa persistência e essa possibilidade de atuar, que eu acho que é alguma coisa que eu sempre digo que deve ser alguma influência aí com os deuses das artes, né? A gente não sabe, eles nos abraçou, né? Não sei qual é o motivo também, além de nós termos possibilidade de representar tanto a Ruth quanto eu, e como todos esses atores que eu citei, e também os que eu não citei, são excelentes atores, né? Lázaro, Sidney Santiago, e nós temos atores maravilhosos. O Wilson Rabelo, poxa, o Ailton Graça, e mais uma infinidade de atores. Então, é que não tem espaço para a gente. A gente só trabalha quando está definido no texto. Não, a gente só trabalha quando é indicado no texto. Não existe um trabalho feito para nós de uma forma representativa realmente dentro de uma novela. Então, quando tinha caído a ligação da senhora, eu estava comentando justamente... Vão definhando, vão perdendo o estímulo, ou morrem, ou desistem da carreira. É uma coisa muito terrível. Essa profissão, aparentemente tão glamurosa, ela é muito cruel para a gente. Eu tinha falado as mesmas coisas agora para... A gente fica tendo atitudes e tendo representações assim e condicionamentos assim que não é a nossa, que realmente não estão dentro da nossa realidade. É muito glamour para quem tem que lutar o dia a dia, a vida inteira, porque dificilmente você vai encontrar um ator negro, você conta com o dedo, 4, 5, 6, que estejam realmente bem economicamente, socialmente. A senhora sabe que quando caiu a ligação, eu estava falando justamente isso, que na verdade muita gente vai desistindo, muita gente boa vai desistindo,
né? E que se é difícil ser ator no Brasil, ser ator negro é mais difícil ainda, né? Então tem muita gente que acaba não conseguindo sobreviver, É muita mais gente difícil volta para ainda, assistir. não é, Edu? Estava falando isso, justamente isso, quando caiu a linha. Eu diria nós estamos acabando, infelizmente, e infelizmente não vamos poder ouvir a Dona Léa falando do Grande Otelo, que também foi um ator que nós citamos enquanto a senhora estava fora do ar. Eu queria agradecer muito vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha, de alguma maneira, podido contribuir para essa questão que eu acho uma questão importante e fundamental. E quero agradecer muito a senhora, Dona Leia, quero agradecer muito você, Eduardinho, e muito obrigado, viu? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Lamento muito, né, estar caindo assim da forma como está aqui, está tão oscilante aqui a minha internet, mas foi um prazer muito grande. Disso tudo sempre resulta um grande aprendizado para todos nós, não é? Além da satisfação e do prazer, né, Eduardo? De estarmos aqui, aí, não é verdade? Então, e eu queria agradeço agradecer a muito a senhora vocês pelo carinho, tá? E pelo reconhecimento da minha trajetória artística. Eu queria agradecer a senhora ter aceitado, porque, na verdade, quando eu falei para o Américo que eu a conhecia e que eu tinha feito o trabalho com a senhora, assim que eu fiz o convite, a senhora aceitou e a gente ficou, eu e o Américo ficamos muito felizes por a senhora ter aberto esse espaço na sua agenda para atender a gente, tá bom? Eu agradeço vocês dois, quero agradecer também o Marcelo e o Renilson. Você sabe, eu estou devendo uma live, para a Elisa Lucinda. Porque depois da live da Elisa, eu não vou fazer mais nenhuma. Eu quero descansar, né? E eu estou devendo uma live para a nossa querida Elisa Lucinda. E já prometi que vamos fazer agora, eu vou fazer agora em agosto essa live com ela. Vai ser muito divertido. Vai ser muito bom. Américo, muito obrigada. Tá? Obrigado, quero agradecer o Marcelo e o Renilson que estão no nosso suporte também, viu? Muito obrigado. Também, muito obrigada, meus queridos, por tudo, tá? E perdoe essa internet tão oscilante. Imagina, foi um prazer. Tchau. Um abração para todos. Um abração, Edu, Américo e todos vocês aí. Obrigado. Tchau. Tchau.